Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Vou ler aqui a palavra que está, meu Pai, aqui na Bíblia. Em Gênesis 11, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma linguagem, e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolo e queimamos bem os tijolos, serviram-lhe de pedra e betume de argamassa. Disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cuja tope chegue até aos céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá repetição para tudo que intenta fazer. Vinde, desfaçam e confundimos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destate o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispensou por toda a superfície dela. Já veio, meu irmão, como é que a linguagem da língua foi mudada? Por causa do próprio homem também. Dá-me entendimento, meu Pai, sobre a tua palavra, meu Pai. Os homens que fizeram uma torre para chegar até o céu. Aí Deus veio e mudou a linguagem das pessoas, que era uma linguagem só, é uma palavra só, todos nós entendíamos. Todos nós entendíamos. Deveria ser o português, não sei que linguagem que era. Podia ser também o Israel, né? Foi Deus que fez lá, começou com Israel, né? Eu sei que era uma linguagem só, uma fala só. Todo mundo entendia um ou outro. Mas aí Deus mudou a linguagem das pessoas. Deus mudou tudo. Ali foi o próprio Deus que fez. Você vê, cada país tem uma língua. Cada país tem uma língua. São muitos países que têm a língua igual.
que nem o Brasil, Portugal, por aí assim. Tem muitos também, né? Que é francês, outro é inglês, outro é alemão. Mas o próprio Deus mudou a língua dos homens. Está vendo? Agora, existe aqui muitos pastores aqui ficam falando, porque se o homem, o irmão, o crente não falar em língua, ele não tem o Espírito Santo de Deus, porque tem que falar em línguas. Sim, mas você vai falar língua aqui no Brasil, aqui, quem é que vai entender? Deus já mudou a língua aqui para as pessoas não entenderem. As pessoas se confundiram, um falava uma coisa e não entendia, então falava em cima nas alturas, um falava uma palavra, outro não entendia, outro não entendia, outro não entendia, porque mudou a língua. Agora vocês aqui no Brasil querem falar, porque o Espírito Santo de Deus tem que falar em língua. Aí quando o Espírito Santo de Deus com vocês falar, aí ninguém entende. Ninguém entende. Está falando em língua para quem? Meu irmão, vamos entender a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só assim como vocês, que nesses... Você chega até na renovação carismática, que eu fui de lá, as pessoas falando em língua, ninguém entende, ninguém está entendendo. Ninguém entende nada. Os povos aí... Você acha que isso está certo? Tem algum americano que você está falando em língua para quem? Precisa ver se na igreja tem alguma pessoa que está entendendo a tua língua aí, que você está falando. Tem alguma pessoa entendendo a tua língua? Porque o que vocês falam em língua aí eu não entendo. Ninguém entende. Os apóstolos falaram em línguas lá, eles falaram em língua porque ele foi permitido por Deus. Eles falaram em língua, quando eles falaram em língua, é porque tinha muitas pessoas de outros países. Então, eles falaram em língua, aquelas pessoas de outros países entenderam o que ele estava falando. Porque ele falou, né, em outra língua ali. Aí entendeu, aí é verdade, né? Aquelas pessoas que estavam lá entenderam. Então, quer dizer, ele falou para aquelas pessoas de outros países, não entendia. Agora você quer falar em línguas, se não tem outras pessoas de outra língua aqui, da mesma língua, falando em língua. Falando em língua para quem? Quem está escutando? Quem está entendendo? Meus irmãos, eu não posso falar que é a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus falar que a gente não pode falar contra o Espírito Santo de Deus, né? Tem que ter sabedoria, não pode falar. Mas essa língua tem que falar e explicar para a gente entender. Porque Deus quer que a gente entenda a palavra dele. O Espírito Santo de Deus, ele é quem nos ensina as palavras. O próprio Espírito de Deus que nos ensina a palavra. E ele não vai falar em língua para a gente não entender. Quando ele falava em língua, para aquelas pessoas de outros países. Tá vendo, meus irmãos? Tem que ter sabedoria sobre a palavra, entendimento, pedir a Deus sabedoria para entender. Esses pessoal que fica falando no Espírito Santo, ninguém sabe. Fica todo mundo perdido. Fica calado, né? Porque a pessoa não pode falar contra o Espírito de Deus. Fica calado, né? Quem conhece a palavra de Deus não fala nada. Porque o Espírito Santo veio para explicar a verdade, não para confundir. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim, meu Pai, e pela minha família. Graças eu te dou. Abençoa, meu Pai, o nosso país. Abençoa, meu Deus, todos nós, meu Pai. Precisamos da sua misericórdia, do seu amor. Fica com nós, meu Pai, em nome de Jesus.